A história do universo de Warhammer 40K é preenchida por aventuras perdidas e impérios esquecidos. Nomes que foram gravados para sempre no aço do tempo e agora são contadas e recontadas por aqueles que vivem suas curtas e dolorosas vidas. E hoje, essa tarefa foi dada a mim, o de tentar guiá-los pelos corredores do tempo e do espaço deste universo incrível. Tudo se inicia com uma singularidade, algo que se torna uma expansão de gás e poeira cósmica, enviada para o espaço vazio. Aqui, o tempo não tem sentido, pois não existe ninguém que possa registrá-lo. A gravidade, nesse momento, é a senhora de tudo. Ela é a chave, pois é através da gravidade e do embate de outras forças que nascem as primeiras estrelas. Estrelas que se conectam em galáxias e acabam se prendendo cada vez mais em órbitas inevitáveis. Tudo isso através de um balé cósmico assombroso, ao longo de milênios infinitos, que agora agitam-se para sempre, para criar o fluxo inquieto do que chamamos de tempo. Vastas eras se passam até então surgirem os primeiros planetas, e com eles o fenômeno da vida. Nesse momento, é importante olharmos também para o Imaterium, o éter, a dimensão conhecida como Warp. Pois, quando essa galáxia nasceu, também surgiu essa dimensão alternativa, feita de pura energia psíquica e emoções cruas, onde as energias são imprevisíveis e terrivelmente perigosas. Energias estas que sempre estiveram conectadas com os seres vivos. À medida que as primeiras estrelas brilham forte no frio do espaço, a primeira vida inteligente no universo emerge vitoriosa. Esses primeiros seres conscientes não tinham corpo físico e eram praticamente vampiros estelares, entidades autoconscientes de energia que vagavam pelo vazio. Com o tempo, eles se tornaram seres de grande poder, que podiam até mesmo consumir as energias das estrelas, alimentando-se delas e da força vital de planetas inteiros. Esses parasitas não diferem de nenhuma outra vida que veio surgir no universo, pois toda a vida deseja sempre o mesmo resultado. Sendo assim, eles consumiam energia, se reproduziam e buscavam a segurança de sua prole. Com o tempo, estes seres viriam a ser conhecidos como os Khitan. Da mesma forma, depois de um tempo, em um planeta muito esquecido, um grupo de seres reptilianos conseguiram se erguer de suas poças primordiais. Eles foram os primeiros a escalar a longa trilha da evolução e da autoconsciência, criando com o passar do tempo diversos avanços tecnológicos, avanços que os colocaram no topo da pirâmide evolucionária. Eles foram os primeiros seres sencientes com corpos físicos a cruzar os vastos confins da galáxia. Hoje eles desapareceram, mas ainda são conhecidos e lembrados apenas como os antigos. Para se locomover, os antigos, em sua evolução e pesquisa constante, criaram a Webway, uma dimensão artificial que existe entre a realidade e o Imaterium, e foi através dessa teia que eles se expandiram por toda a galáxia, semeando a vida em centenas de mundos em seu rastro, e por causa disso deram origem a incontáveis espécies e culturas. Muito tempo depois, também surgiu uma raça chamada de Necrontyr. Eles começaram a ficar de pé. No entanto, a vida para essa espécie era cruel, pois eles evoluíram em um mundo amaldiçoado, sempre sofrendo com o calor escaldante de sua estrela mais próxima, uma estrela que murchava seus corpos e diminuía seu tempo de vida. Por causa disso, o sofrimento moldou toda sua cultura e história, mas, mesmo assim,
apesar de toda a luta e dor sem fim, eles conseguiram construir um império galáctico que alcançou as estrelas. Em algum momento, os Necrontyr acabaram se encontrando com os antigos, e foi aí que eles viram toda a glória alcançada pela tecnologia. Eles então pediram para os antigos que os ajudassem a se livrar da morte e da dor de seu povo, pedindo principalmente que eles lhe concedessem os segredos para atingir a imortalidade que os antigos já possuíam. No entanto, eles recusaram e alguns dizem que em sua ignorância acabaram se condenando. Para a raça dos Necrontyr, naquele momento, não havia escolha. Eles queriam ter acesso às tecnologias, então decidiram travar guerra contra aqueles seres que eles consideravam tiranos. E com isso, acabaram tendo incontáveis gerações reduzidas a pó, sob o calcanhar destes poderosos alienígenas. Pois, mesmo com toda a força de um império galáctico unificado, mesmo com o poder de incontáveis mundos e milhões de cientistas geniais, a força de suas dinastias não foi suficiente para derrotar os antigos. A guerra que eles decidiram travar foi perdida. E a sua maior derrota foi continuar existindo, amaldiçoados com vidas fracas e frágeis. Os antigos, então, os baniram para as bordas da galáxia, forçando os Necrontyr a viver em exílio, próximos de seu mundo natal. Foi então que os Kitans vieram. Inicialmente, eles eram como belos e luminosos seres, que vieram falar com os Necrontyr e ofereceram para eles os presentes que eles buscavam desesperadamente. Enganados, a raça inteira dos Necrontyr aceitou o acordo dos Kitan, e então todos eles foram acorrentados e levados para as fornalhas. Lá, toda a carne e sangue de uma raça inteira foi arrancada, para assim serem transformados em máquinas imortais, e foi nesse momento que nasceu os Necrons. O que eles não sabiam é que os Kitan, ao mesmo tempo que estavam transformando seus corpos, também estavam se alimentando de suas almas imortais, consumindo a energia vital de toda uma raça. Tanto é que o embaixador dos Kitan, naquele momento, foi nomeado como o Enganador, hoje erroneamente traduzido por alguns como o Mensageiro. A partir desse momento, iniciou-se uma nova guerra, hoje conhecida como a Guerra no Céu. Uma guerra que durou milhões de anos, em que os antigos tiveram de enfrentar as forças combinadas dos Kitan e dos Necrons. Essa força conjunta era terrível, e onde quer que os Necrons chegassem, a vida deixava de existir, pois os Kitan estavam logo atrás, consumindo todos em seu avanço. Foi então, com o avanço constante desses exércitos, que os antigos viram que a guerra estava sendo perdida. Para tentar evitar isso, eles criaram uma raça de seres hedonistas e poderosos com a manipulação do Warp, os Aeldari, e juntamente com eles criaram os ferozes Krorks, uma espécie que prosperava na guerra e no desejo pela guerra. Mal sabiam eles, na época, sobre as repercussões que essas duas raças trariam para a galáxia. E foi nesse momento de desespero, dizem alguns, que eles também foram responsáveis pela criação da vida primata que deu origem aos seres humanos aqui na Terra. De qualquer maneira, de suas últimas fortalezas de defesa, os antigos sofreram seu colapso. Os Necrons e os Kitan acabaram por destruir suas forças por completo, e foi então que eles caíram. Nesse momento em que a última linha de defesa desapareceu, foi que Zarek, o rei silencioso dos Necrons, liderou todos os exércitos contra aqueles que roubaram seus corpos. Em um último ato de guerra,
os Necrons se voltaram contra os Khitan e atacaram estes seres que estavam enfraquecidos por causa da guerra contra os antigos. Os antigos agora haviam desaparecido e os Necrons conseguiram derrotar os Khitan, prendendo-os em enormes máquinas espalhadas pela galáxia. No entanto, agora eles estavam fracos e as ameaças dos exércitos Aeldari e Krork ainda existiam, e então eles se viam ainda ameaçados. Foi então que o Rei Silencioso tomou uma nova decisão. Diferente de seus insignificantes inimigos baseados em carbono, eles não sofriam mais do mal da carne. Por causa disso, o tempo não importava. Então, ele decidiu que era hora de todos dormirem e assim aguardarem a hora de sua ascensão. Foi então que os Necrons rumaram para diversos locais afastados e nesses mundos tumba desabitados se enterraram a milhões de quilômetros abaixo do solo. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pelo universo de Warhammer 40k. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.